Quando a gente olha para a estrutura da mente, a paisagem diagnóstica é um labirinto invisível. Nada exatamente o que parece ser ali na superfície. O sintoma psíquico é, por definição, um mestre do disfarce. Ele opera como um código criptografado, sabe? Sim, tipo um enigma mesmo. Exatamente. O que aparece na superfície, seja um tique, uma fobia ou um ritual exaustivo, raramente tem a ver com o objeto em si. É só a ponta de um iceberg de conflitos que o paciente sequer sabe que está travando internamente. Caramba! E é justamente para tentar decodificar um desses labirintos mais complexos já documentadas que a gente inicia hoje mais uma imersão do Psi em Áudio. A nossa missão aqui hoje é dissecar um dos textos mais geniais de Sigmund Freud. As famosas notas sobre um caso de neurose obsessiva. Isso mesmo, texto publicado lá em 1909. Para quem estuda psicologia, seja na graduação, na pós ou prestando concurso, esse caso é mundialmente conhecido como o Homem dos Ratos. E a nossa ideia não é apenas passar pelos eventos históricos do caso, mas entender as engrenagens ocultas. Ir direto ao ponto clínico. Como uma neurose obsessiva se forma, quais são as roldanas emocionais por trás de um delírio que parece, à primeira vista, apenas uma loucura caótica, né? E esse texto é um divisor de águas justamente porque o Freud convida a gente para os bastidores do raciocínio dele. Ele abre a caixa preta. Exato. Ele não apresenta só a conclusão do diagnóstico. Ele mostra o processo de escuta. Ele ensina que o delírio não é uma falha aleatória do cérebro, é uma tentativa desesperada e, olha, altamente estruturada de resolver um problema emocional insuportável. Bom, antes da gente descer para os porões da mente desse paciente, eu tenho um aviso rápido e super importante para a nossa audiência estudantil. O nosso espaço aqui no Psi em Áudio acabou de inaugurar uma área exclusiva que a gente chama de Clube Psi. Uma novidade excelente para quem está na área. Nossa, demais! Para quem precisa ir além daquelas introduções teóricas e busca cursos de aprofundamento de verdade, com aulas exclusivas detalhando a clínica e a teoria, é só clicar no botão Seja Membro. O objetivo é oferecer um arcabouço técnico de alto valor acadêmico por um custo de acesso muito baixo. É uma forma de democratizar o estudo denso da psicologia, né? Sem dúvida. Fica o convite para quem nos escuta. Bom, voltando para o texto. O estudo da psicanálise exige muito mais do que a leitura de resumos superficiais. Com certeza. Exige entender o como e o porquê de cada movimento clínico. E investigar esse porquê é a primeira grande barreira que o Freud enfrenta logo na sessão inicial desse caso. Então vamos montar a cena. É um paciente jovem, na casa dos 20 e poucos anos, com uma formação universitária brilhante. Um cara super inteligente, super racional. Sim. E ele entra no consultório do Freud relatando medos terríveis, pensamentos intrusivos de que tragédias grotescas aconteceriam a duas pessoas cruciais na vida dele, o pai dele e a mulher por quem ele é apaixonado. Uma carga de angústia absurda. E o instinto natural de qualquer pessoa ouvindo isso seria procurar o que aconteceu na semana passada para gerar esse medo todo. Mas o Freud não faz isso. Ele retrocede a fita lá para a infância. Ele vai buscar a raiz estrutural. Pois é. E o que me deixa muito curiosa é como a psicanálise justifica que uma doença com essa força destrutiva na vida adulta tenha raízes de quando o paciente tinha apenas 6 anos de idade. É uma pergunta clássica. Parece um salto muito grande assumir que uma criança tem a capacidade de estruturar uma neurose tão complexa. A gente geralmente pensa em medos infantis como coisas muito simples, tipo, monstros debaixo da cama. Mas o argumento freudiano se sustenta na ideia de que a mente infantil é muito menos inocente e muito mais complexa do que a gente gosta de admitir. Utilizando a associação livre, o Freud pede que o paciente fale sem filtros. A famosa regra fundamental, né? Isso. E é assim que surge a memória de uma curiosidade sexual prematura e avassaladora por volta dos 6 anos de idade. O menino desenvolveu o que a gente chama de instinto escopofílico. Que é aquele desejo compulsivo de olhar, certo? Exatamente. Ele queria ver o corpo despido das governantas da casa, mas o ponto central aqui não é a curiosidade em si,
É o que acontece no milissegundo seguinte a esse desejo. A reação imediata. O menino era imediatamente tomado por um terror supersticioso de que, se ele alimentasse aquele pensamento erótico, o pai dele ia morrer. Caramba! É como se a mente da criança criasse um curto-circuito arquitetônico. O desejo natural funciona como um interruptor, mas em vez de acender a lâmpada da curiosidade, a fiação está totalmente trocada e dispara o alarme de incêndio da culpa catastrófica. Uma analogia perfeita. É o alarme de incêndio tocando o tempo todo. Mas me diz uma coisa, por que o cérebro escolhe reagir criando um ritual ou uma obsessão? Porque se a gente comparar com a histeria, que era o grande foco da época, o paciente histérico converte o trauma num sintoma físico, tipo uma paralisia no braço. A famosa conversão. Isso. Então, por que a neurose obsessiva se manifesta construindo regras e punições invisíveis? É que a diferença estrutural entre histeria e neurose obsessiva explica exatamente isso. Na histeria, o conflito psíquico é tão intolerável que a mente expulsa ele da consciência jogando isso para o corpo. Ocorre a conversão somática. A emoção reprimida paralisa um membro, por exemplo. Fica visível no corpo. Exato. Mas na neurose obsessiva, o conflito não vai para o corpo. Ele fica aprisionado na esfera do pensamento. O ego daquela criança de 6 anos não tinha maturidade para integrar um instinto erótico tão intenso, então ele tenta se defender. E aí o conflito vira uma ruminação incessante. Exatamente. O menino cria pequenos rituais, atos defensivos para cancelar a ideia perigosa e garantir que o pai não morra. A energia emocional fica ali, girando em falso dentro do próprio intelecto. Entendi. E isso derruba totalmente a noção de que o paciente adulto do Freud, pegou a neurose durante a juventude. De jeito nenhum, ele já era um neurótico obsessivo funcional desde a infância. A estrutura estava toda lá. O desejo proibido, a censura esmagadora, o terror da consequência mágica e os rituais para evitar a catástrofe. Mas toda represa tem um limite, né? Uma hora a água transborda. Se ele conseguiu engarrafar isso por quase 2 décadas, qual foi a rachadura que fez a represa ceder de vez? Porque a gente entra agora no gatilho que dá nome ao caso. O famoso e terrível suplício dos ratos. Esse é o momento crucial. O estopim ocorre durante manobras militares que o paciente realizava já adulto. A vida militar já é, por si só, um ambiente regido por controle, obediência e figuras de autoridade. O que, imagino, reverbera muito com a figura paterna repressora da infância dele. Muito. Totalmente. E aí, durante um deslocamento, ele perde o pince-nez dele. Os óculos da época. Isso. E ele encomenda um substituto pelo correio. Numa pausa lá no acampamento, ele senta do lado de um capitão que é famoso entre a tropa por apreciar a crueldade. Nossa. E esse capitão decide compartilhar a descrição de um método de tortura oriental. E olha, a imagem é grotesca. Para quem está ouvindo, a história consiste em pegar um criminoso, amarrar ele e colocar um vaso cheio de ratos virados sobre as nádegas do cara. Uma cena pavorosa. Sim. E os ratos, sem ter para onde fugir, começam a cavar caminho para dentro do corpo da pessoa pelo ânus. E o texto do Freud nota um detalhe muito importante. Enquanto o paciente ouvia isso, a expressão facial dele não era apenas de nojo. Não era só repulsa. Revelava um horror misturado com um prazer sádico e inconsciente. E é nesse exato instante que a mente dele faz uma ligação aterrorizante. Tipo, isso vai acontecer com a mulher que eu amo e com meu pai. E logo em seguida, o capitão entrega o pacote com os óculos novos que tinham chegado. E o capitão avisa que o tenente A pagou as taxas do correio, então ele precisa reembolsar esse tenente. Uma instrução super simples. Sim, trivial. Mas esse comando é o momento em que a sanidade do paciente fratura. A mente dele formula uma sanção dupla e enlouquecedora. Primeiro ele pensa, não devo pagar o dinheiro a ele, senão o castigo dos ratos acontecerá com meu pai e a minha amada. Mas instantes depois ele inverte tudo. Exato. Ele cria um juramento impositivo. Você deve pagar imediatamente. Mas espera um pouco, vamos analisar a total irracionalidade matemática disso. O pai do paciente já tinha falecido anos antes desse episódio militar. Já estava morto, sim. Como que a inteligência de um jovem universitário brilhante aceita a premissa de que um cadáver vai sofrer uma tortura física com ratos vivos se uma pequena dívida de correio não for paga?
É um absurdo lógico inaceitável. O que é essa moeda rato que o inconsciente dele cunhou? É o delírio em sua forma mais pura. E sendo bem honesta, quando a gente lê a explicação do Freud sobre as palavras em alemão, não soa como se o próprio analista estivesse forçando uma conexão linguística para fazer a teoria dele funcionar. Muita gente questiona isso. É uma suspeita muito comum entre os estudantes. Mas o método se justifica pelas associações do próprio paciente, não pela invenção do analista. O delírio não é aleatório, ele possui uma gramática rigorosa. É como a gramática de um sonho que invadiu a vida acordada. Faz sentido. O capitão que conta a história representava uma autoridade ameaçadora, um espelho daquele pai rígido. Mas a ponte estrutural principal está, de fato, na sonoridade do idioma alemão. A palavra para ratos é Raten, e a palavra para prestações ou dívidas é Raten. Ou seja, o cérebro funde o som da fobia com o som da obrigação financeira. É quase um trocadilho inconsciente. E a investigação do Freud revela que a fusão é ainda mais profunda. O próprio pai do paciente, quando era militar lá na juventude, teve uma dívida de jogo vergonhosa. Uma dívida de honra. Isso, um ratem que ele não conseguiu pagar e precisou ser salvo por um amigo. O paciente inconscientemente estava tentando reviver e consertar o passado do pai através dessa confusão com o correio. Nossa, é muito complexo. Terrorizante de contrair sífilis no ambiente militar. Então, ele liga os ratos à ansiedade sexual. Sem contar a conexão com a mulher que ele amava, né? Ratos são animais que mordem e se multiplicam incessantemente. A amada dele era estéril, devido a uma cirurgia prévia. Ele estava adiando o casamento porque tinha um conflito interno enorme. Ele queria muito ser pai. Isso, ele queria muito ter filhos, mas amava uma mulher que não podia dar isso para ele. Então, os ratos são ao mesmo tempo a doença, a dívida do pai, o desejo reprimido e as crianças que ele não vai ter. É um grau de compactação de informações que desafia qualquer computador. Ele estava vivendo, num único sintoma paralisante, o grande dilema da vida dele. Obedecer à memória do pai que exigia que ele fizesse um casamento por conveniência com uma mulher rica e fértil, ou romper com o fantasma paterno e viver o desejo amoroso com a mulher pobre e estéril. Uma encruzilhada total. A história dos ratos aglutinou todo o ódio, o amor e o dever numa única imagem insuportável. Gente, é fascinante demais. Vou fazer uma pequena pausa na nossa investigação psicanalítica para um recado a quem acompanha a gente. Se desvendar esses mecanismos de defesa está sendo útil para os seus estudos, não esquece de curtir o conteúdo aqui no canal. Ajuda o canal a crescer, com certeza. Sim, e a gente sugere fortemente que quem está nos ouvindo compartilhe esse áudio nos grupos de faculdade e de psicologia no WhatsApp. Isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade acadêmica e leva conteúdo denso para mais pessoas que estão nessa jornada. É importantíssimo espalhar o conhecimento estruturado. Demais! E para quem deseja ir direto às fontes primárias e aprofundar esses conhecimentos teóricos, nós organizamos sugestões de bibliografias excelentes na descrição do vídeo. E reiteramos, para dar o próximo passo na sua jornada acadêmica, o Clube Psi está de portas abertas. A leitura dos textos originais, com esse apoio de materiais confiáveis, é o que separa um entendimento superficial da verdadeira escuta clínica. Com certeza. Bom, retomando o nosso raciocínio. A gente destrinchou como a neurose se manifesta na superfície, com a história dos óculos e da dívida. Mas qual é o motor afetivo que mantém essa máquina rodando sem parar, gastando tanta energia? Aí o Freud aponta para a ambivalência afetiva. Esse é um conceito central da psicanálise. O texto postula que a neurose obsessiva é alimentada por um conflito crônico entre forças perfeitamente iguais, o amor e o ódio direcionados à mesma pessoa. Exatamente a mesma pessoa. Mas como o cérebro processa o fato de odiar violentamente o pai que ele também ama desesperadamente? A resposta freudiana envolve o mecanismo de formação reativa. Vamos traduzir isso para um mecanismo prático para quem nos escuta. É o cérebro criando uma compensação extrema. É, o ego tentando dar conta do recado. Isso. Se a mente está apavorada com a própria capacidade de odiar e destruir, ela constrói uma fortaleza de amor exagerado, quase sufocante,
para manter esse ódio trancado no porão do inconsciente. A formação reativa é uma barragem. O problema é que as duas energias, o ódio primitivo e a superproteção consciente, possuem exatamente a mesma voltagem. Quando forças opostas de mesma magnitude se chocam, o resultado físico e emocional é a paralisia. Ninguém ganha a guerra. O indivíduo fica imobilizado no meio do campo de batalha. E a tradução clínica dessa paralisia é a marca registrada da neurose obsessiva, a dúvida. A famosa dúvida. Sabe quando o paciente duvida se trancou a porta, duvida se fechou a torneira, duvida se pagou a conta? Mas segundo a psicanálise, essa dúvida infinita nunca é sobre a fechadura mecânica da porta, né? O objeto em si não tem relevância. A fechadura não importa. O que importa é que uma energia emocional gigantesca, que é essa incapacidade de decidir entre o amor e o ódio, foi deslocada. E aqui entra um exemplo brilhante do texto, o caso da paciente da mulher do pente. Esse é um exemplo lapidar sobre o mecanismo de deslocamento. O Freud relata o caso de uma paciente cujo marido comprou um pente para o filho deles. Um objeto super banal. Total. O marido comenta que comprou o objeto durante um passeio numa loja de antiguidades. Subitamente, a paciente é tomada por uma dúvida obsessiva e irracional. Será que esse pente é novo? Será que eu já não tinha esse pente antes em casa? E ela gasta horas de agonia examinando o pente. O que faz a gente perguntar qual é o ganho secundário de perder horas olhando para um pedaço de plástico ou osso? O que o deslocamento faz é proteger o ego de uma verdade dolorosa. O que a paciente realmente duvidava era da narrativa do marido. Ela duvidava da fidelidade dele. Exatamente. O pensamento lá no fundo era: se ele me disse que estava na loja de antiguidades e eu não acredito, isso significa que meu casamento é uma farsa. E essa realização destruiria o mundo dela. Então a mente atua como um editor de vídeo cortando a cena angustiante. Ela desvia o foco. Ela transfere toda a dúvida matrimonial pesada para um objeto inofensivo. Enquanto ela foca a energia no pente, ela não precisa confrontar o marido. E essa fuga da realidade é acompanhada de outro traço fundamental da neurose obsessiva: a onipotência dos pensamentos. Aquela crença mágica. Sim, o paciente obsessivo carrega a crença mágica e infantil de que o simples ato de pensar numa desgraça tem o poder real de causar essa desgraça no mundo físico. Por isso os rituais são tão vitais para eles. Os rituais cancelam o pensamento. Vemos isso cristalizado nos atos em dois tempos, que representam a ambivalência na prática motora. O caso da pedra na estrada ilustra isso perfeitamente. O homem dos ratos está caminhando e vê uma pedra no meio da rua, bem onde a carruagem da amada dele passaria horas depois. Movido pelo amor consciente, ele vai lá e retira a pedra do caminho para evitar um acidente. Uma atitude de cuidado. Lindo, né? Mas aí ele anda uns metros e para. Uma força inconsciente, que é o ódio-sadismo reprimidos, obriga a ele voltar lá e colocar a pedra exatamente no meio do caminho de novo, onde estava o perigo. É a guerra emocional sendo encenada. Sendo encenada em praça pública através de pedras e carruagens, a ação e a anulação da ação. E o desgaste energético de viver apagando os próprios passos é imensurável, é exaustivo. O que conduz a gente ao maior desafio do Freud nesse texto, que é o manejo clínico. Como você trata alguém cuja mente funciona como um tribunal de inquisição perpétuo contra si mesmo. A resistência do paciente ao tratamento era selvagem. Ele fragmentava a própria identidade. Uma cisão absurda. Ele reconhecia ter uma personalidade moral e educada, e uma outra faceta sádica e inconsciente, que aterrorizava ele mesmo. E o consultório do Freud se tornou a verdadeira zona de guerra para isso. O paciente xingava o analista mentalmente com os piores termos possíveis, sentindo uma agonia física terrível ao admitir isso em voz alta. Tinha sessões em que ele não conseguia ficar deitado no divã. Ele levantava, andava de um lado para o outro da sala, Com os olhos arregalados, esperando que a qualquer segundo o Freud levantasse da poltrona e desse um soco no rosto dele. E quem estuda psicologia pode se perguntar: por que o analista permite isso? Por que o Freud não diz logo: sente-se, se acalme, eu não vou bater em você, eu não sou o seu pai? seria o caminho mais intuitivo para qualquer uma. Sim.
qual é a utilidade terapêutica de deixar o paciente entrar em pânico ali no meio da sala? Acontece que dizer a um neurótico para se acalmar apela para a cognição, e o problema não está no intelecto dele. Na neurose obsessiva, ao contrário da histeria, onde o evento traumático sofre amnésia, a memória factual permanece intacta. Ele não esqueceu de nada. O homem dos ratos sabia exatamente que tinha apanhado do pai na infância por causa de uma travessura violenta. O que o cérebro fez foi desconectar o evento original da carga emocional que ele gerou. A fúria, o pavor e a humilhação de apanhado do pai foram descolados da memória cognitiva e ficaram flutuando soltas pela mente. Até se grudarem na história dos ratos ou na ideia de apanhado analista ali no consultório. Exatamente. E essa é a mágica dolorosa da transferência. O consultório não é mais uma sala em Viena, é uma máquina do tempo. Ele não está mais falando com Sigmund Freud, o médico. A mente do paciente escalou Freud para o papel do pai repressor. Ele está vivenciando no tempo presente, de forma palpável, um terror enraizado no passado. Fazer a emenda. Isso. Quando o afeto reprimido se reintegra à memória correspondente, a fórmula obsessiva perde a sua função protetora. A energia é metabolizada e o sintoma colapsa. Fazer a ponte entre a emoção solta e a memória trancada é um trabalho muito cirúrgico. Bom, fazendo um apanhado estruturado de tudo que a gente discutiu para selar o nosso aprendizado de hoje para quem nos escuta, verificamos que a neurose obsessiva não é uma invenção da vida adulta, mas um sistema de defesa erguido lá na tenra infância contra pulsões sexuais e culpas prematuras. Raízes muito antigas. Vimos também que a sua arquitetura é fundamentada na ambivalência, a guerra silenciosa e imobilizante entre forças iguais de amor e ódio pela mesma pessoa. E a mente, para evitar a fissão nuclear desse conflito, utiliza expedientes brilhantes. A formação reativa, o deslocamento para objetos banais como pente, a crença na onipotência dos pensamentos e a dúvida paralisante. E o delírio dos ratos coroou tudo isso. Exato. Provou ser um dialeto denso, onde as sonoridades das palavras uniram dívidas financeiras passadas a bloqueios amorosos futuros. É uma tradução exata de um dialeto do sofrimento. O Freud conclui que, ao observar pacientes com neurose obsessiva, a gente consegue ver os mecanismos universais do inconsciente operando quase a olho nu. Em altíssima resolução. Sim, escancarado. E isso nos deixa com um pensamento final bastante provocativo para a nossa própria rotina. A gente foca muito nas patologias extremas, em casos clínicos assim. Mas até que ponto as nossas manias mais inofensivas, nossas necessidades excessivas de controle, nossas pequenas superstições diárias, ou até aquela checagem irracional da tela do celular, não são versões microscópicas dessa mesma dinâmica? É de se pensar. O que nós estamos secretamente tentando organizar. Ou silenciar, né? Quando repetimos atos em busca de uma falsa sensação de segurança, talvez sejamos todos hospedeiros de microneuroses, tentando desviar a atenção de ambivalências que a gente não ousa enfrentar de frente. Essa é uma reflexão que cada um de nós precisa investigar no próprio espelho. Sem dúvida. E com essa reflexão, agradeço imensamente a todos os estudantes e apaixonados pelo estudo da mente humana que dedicaram tempo a essa exploração analítica de hoje. Continuem aprofundando suas leituras, sigam acompanhando o canal Psi em Áudio para não perder as próximas imersões técnicas essenciais para a nossa formação profissional. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.